neste momento eu convido o pastor Manuel Antônio para fazer a leitura da pastoral. Quero
Manuel possa estar orando por eles. Primeiro eu vou falar do aniversário da semana desse mês, que está aqui, o diácono Pedro Castilho, pelo dia 2. E os aniversariantes desse mês, de maio, foi no dia 2 o irmão Pedro Guilherme, no dia 9, Eneida Maria, no dia 21, a irmã Graciele, no dia 22, a nossa irmã Lindalva Maria, no dia 24, a irmã Jaidete Soares, e no dia 27, a nossa irmã Alexandra Pereira. Que esse irmão possa estar vindo aqui à frente, para que o pastor Manuel possa estar orando pelas suas vidas. Eu peço à igreja que se coloque de pé e que todos os irmãos desse momento se juntem a uma oração. Eu irei orar em voz alta, irmão, silenciosamente, pedindo a Deus por estas vidas que estão completando mais um aniversário, que Deus abençoe com mais um ano de vida. E agradecer a Deus por estas vidas estarem agregadas aqui na sua casa, fazendo o seu trabalho e nos ajudando como igreja a anunciar Jesus Cristo como a única salvação. Oremos. Senhor nosso Deus, nós colocamos no teu altar nesta hora os teus filhos, Senhor, que te aceitaram como Salvador, que estão, Senhor, trabalhando na tua obra e tu enviaste para trabalhar nesta igreja. Te pedimos, Senhor, pelas suas famílias, pelos seus projetos, que tudo, Senhor, que eles façam orientado pelo teu Santo Espírito, e que a paz e a alegria sejam uma constante em seu viver. E que sempre, Senhor, essas vidas possam estar olhando para o céu, agradecendo pelas inúmeras bênçãos que tu tens e irás derramar sobre estas vidas. Obrigado, Senhor, por elas. Nos ensina a amá-las, a colocá-las, Senhor, no lugar de destaque e respeito em nossas vidas, para que, Senhor nosso Deus, também possamos ser abençoados por ti ao Senhor, amarmos os nossos irmãos. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe as irmãs que estavam aqui presentes. Neste momento eu passo a palavra para o pastor Manuel Antônio, que ele vai nos apresentar o mensageiro dessa vez. A mensagem desta noite, que seria de minha responsabilidade, mas nós transferimos essa responsabilidade tão importante, tão maravilhosa, que é anunciar o Evangelho, trazer a mensagem. Nós convidamos o pastor Paulo Moura. Mas antes de passar a palavra ao pastor Paulo Moura, eu quero avisar os irmãos que o irmão Elias recebeu alta durante a semana e está na casa do diácono Moisés. Os irmãos que iam visitá-lo no Hospital do Câncer já podem visitá-lo em Pontezinha. E eu acertei com ele para na próxima semana ele estar conosco aqui assistindo o culto. Nós vamos trazê-lo e ele vai assistir o culto e eu levarei novamente na segunda-feira para tomar. Ele vai tomar hemodiálise ainda na terça. Os irmãos continuem orando pelo irmão Elias, mas ele está aparentemente não, seu semblante está muito decaído, mas
clinicamente sim está melhor. Ele está muito desejoso de passar, viver um culto aqui conosco. E isso vai acontecer na próxima semana, já que na próxima semana também nós iremos realizar a ceia do Senhor, e será um culto bem especial. O pastor Paulo Moura é irmão da nossa irmã Jane Moura. E lá no culto, na sua residência, nós já o conhecíamos e nos encontramos e fizemos esse convite para que ele venha trazer a palavra de Deus para nossos corações. E ele veio com a esposa que ele vai apresentar, e também vai apresentar os convidados dele, que ele convidou e chegou após a anunciação do visitante pela nossa irmã dirigente. Portanto, sem mais demora de tempo, nós passamos a palavra ao pastor Paulo Moura. Queridos, que a gloriosa presença do Senhor esteja em cada coração nesta noite. É um motivo de alegria estar a visitar uma parte da grande família de Deus, vocês. Nesta noite eu estou acompanhado com a minha esposa, a irmã Adriana Márcia Moura. Ela vai ficar em pé. Essa jovem. E também eu convidei, eu poderia estar visitando a igreja, vindo a Gaibu, e não reencontrar alguém que mora no meu coração há mais de 20 e poucos anos. Trabalhamos juntos, a irmã Josinete. Você quer ficar em pé junto com os seus visitantes. Ela trouxe também, viu, pastor? Aqui assim é um convidando outros. Eu gostaria de ficar em pé. Pronto, é isso aí. Então sejam bem-vindos, sintam-se à vontade. Josinete, é um prazer revê-la depois de 20 e poucos anos, Meu Deus do céu, como o tempo passa. Queridos, nós estamos no meio da família. E falar de família é falar de algo que nasceu no coração de Deus. Eu convido os irmãos sentados como vocês estão a abrir as suas Bíblias em Lucas, no capítulo 19. Nós vamos ler do versículo 1 até o 10. Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Extremamente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa foi defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também ele é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Grandioso Deus, nós te louvamos nesta noite, porque grandes coisas o Senhor tem feito e fará muito mais na vida da tua igreja. Te louvamos porque o Senhor é aquele que foi o primeiro a chegar e há de receber toda a honra e toda a glória. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo fala à igreja. Amém? Queridos, falar de família é falar de algo, como já falei, que nasceu no coração de Deus. Quando nós falamos de família,
falamos de algo que não é diferente em lugar algum. A sua família não é diferente da minha, diferente da de outros irmãos. Pelo contrário, a família, ela é uma instituição que começou em Deus. E a Deus Ele há de levar para si de volta. Mas o texto que nós lemos, Lucas 19, de 1 a 10, o propósito de Deus é que sejamos felizes em família. Vejamos a história de um homem, pai de família, que decidiu ter a sua vida mudada e, consequentemente, teve a sua família também mudada. Quando nós falamos, eu quero apresentar o primeiro tópico que diz que é a presença de Jesus no lar. Apressadamente ele desceu e recebeu alegremente. O versículo 6 diz que quando Zaqueu ele sentiu a presença de Jesus, ele apressadamente ele foi ao encontro de Jesus. A família, ela nunca foi perfeita. Depois da queda de Adão e Eva, a família ela foi desestruturada, foi destruída por causa da desobediência. Mas existe a família que é uma família feliz. Como também não existe casamento perfeito, existe casamento feliz. E a minha felicidade depende exclusivamente daquilo que eu escolho. As minhas escolhas vão dizer o que eu quero, quem sou eu e onde eu quero chegar. Eu pregava há alguns tempos atrás e dizia o seguinte, que tem 4 coisas que Deus ele não interfere na vida do ser humano. O primeiro é o que eu quero ser, com quem eu quero casar, onde eu quero morar e o nome dos filhos. Deus ele não interfere, mas ele permite. E na vida de Zaqueu não foi diferente, né? Nós podemos ver que ele desceu apressadamente. E quando Zaqueu desce, a expressão recebeu alegremente, o versículo 6. Zaqueu abriu a sua casa e também o seu coração para receber a Jesus com alegria, pois ele sabia que o ato de recebê-lo mudaria a sua história e a história da sua família, da sua vida. Quando nós recebemos a Jesus, é impossível que não haja mudança. É impossível que não haja uma transformação de dentro para fora. Quando nós lemos esse texto, nós podemos entender que o que aconteceu na vida de Zaqueu, o homem publicano, o homem que tirava, além dos impostos, ele tirava muito mais. Mas uma coisa ele fez. Quando ele encontra Jesus, ele muda a sua atitude de viver. Então, quando nós encontramos a Cristo, há uma mudança, né? A Bíblia diz que há uma transformação. E essa transformação, ela vem de dentro para fora. O que fez o humanismo? Jogou Deus fora. De um tempo para cá, de 20 anos para cá, nós entendemos que tudo ficou banalizado. A família virou algo insignificante. Mas há uma tomada de decisão. Quando nós falamos em família, nós preservamos a questão de quem é pai, quem é mãe, quem é filho. Eu dizia ontem, na Dorothy, lá em Boa Viagem, que certa vez o filho chegou para o pai e disse: pai, a partir de hoje eu completei meus 18 anos e a partir de hoje eu não vou fazer mais nada, não vou cuidar do meu irmão, não vou jogar o lixo fora, vou chegar a hora que eu quero, tá? E eu agora sou independente. E eu tenho comigo, eu digo para os meus filhos, eu tenho um casal de filhos de 13 e de
15 anos, digo, toda liberdade, ela requer responsabilidade. Quanto mais liberdade você pede, mais responsabilidade você vai ter. E aquele pai olhou para o filho e disse, então a partir de hoje você não vai mais arrumar a cama, então você vai ter que arrumar alguém para lavar os seus lençóis, você não vai mais ter cuidado com o que vai comer, então você vai ter que arrumar alguém para fazer a sua comida. Você quer chegar tarde em casa, então você vai ter que arrumar um local para você morar, você vai ter que trabalhar. E quando o filho se virou assim, disse, por que isso? Não, você fez um jogo de informações do que você disse que não ia mais fazer. Então agora você está apto para fazer o que você quer. Toda liberdade requer responsabilidade. Moral da história. Com Zaqueu não foi diferente. Quando ele resolve, tomou a decisão, né? Ele toma a decisão. Zaqueu toma a decisão de aceitar Cristo, né? Levantando-se, disse o Senhor, a decisão em seu coração era firme. Então, levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicadamente, ou seja, quatro vezes mais. O que ele quer dizer com isso? Que Zaqueu ele entendera que, a partir do momento que ele tomou a decisão de seguir a Cristo, aquilo que ele pegou indevidamente, além dos impostos, como muitos hoje ainda fazem por aí, ele reconheceu, ele admitiu que ele roubava, que ele tirava além dos impostos, ele pegava alguma coisa por fora, que é o suborno. E quando ele aceita Cristo, ele diz, olha, se alguma coisa eu fiz de errado, eu vou devolver 4 vezes mais. Porque ele tinha consciência. Então, quando nós aceitamos a seguir a Cristo, há uma mudança de comportamento, há uma mudança de dentro para fora. Então, o que nós temos visto o mundo aí fora, tanta gente dizendo que é crente, que anda com a Bíblia debaixo do braço, mas a vida é toda errada, toda torta. E ser cristão no presente século é um desafio. Um desafio para mim e para cada um de nós. Por onde eu tenho passado durante esses 20 anos, vamos dizer assim, às vezes até dizer que era pastor era vergonhoso pelo fato de que muitos usam o status ou aquilo que é primícia de Deus, porque ser um homem levantado por Deus não é para qualquer um, não é algo feito na esquina. E uma certa vez eu estava na porta principal de uma cadeia em Timon, no Maranhão. Eu estava assumindo um trabalho lá, e quando eu cheguei de ver tantas vergonhas nos presídios pernambucanos, eu cheguei e disse, Senhor, muito obrigado por me trazer a esta casa. E quando o meu chefe olhou e disse, o senhor está bem? Eu disse, estou muito bem, porque aqui eu sei que é um lugar de respeito. Dentro de uma cadeia eu falei isso. Aí quando eu olho e disse, o senhor é o agente que é pastor, né? Eu disse, não, eu sou o pastor que sou servo. E se o senhor já visitou a cela que só tem pastor lá? E eu não quis entender. Eu disse, como assim? Ele disse, tem lá, tem todo tipo, tem estelionatário, tem pedófilo, tem estuprador, tem tudo. Mas tem que ser pastor. Aí ele disse, existe advogado ladrão? Existe advogado estuprador? E comecei, por quê? Tem muitos que usam do meio da profissão, usam o meio do status, daquilo que Deus faz para poder fazer a vergonha. E a Bíblia está cheia de pessoas que usaram do meio para envergonhar a Cristo. Mas só que é o seguinte, a Bíblia não precisa de defesa. Voltando a Zaqueu, nós podemos entender, irmãos. Zaqueu, quando ele abre as portas da casa dele, Zaqueu, primeiro, ele tem um encontro pessoal com Jesus. E nesse encontro, ele simplesmente,
Claro, tem família. E a família de Zaqueu, com certeza, ele, por ser o chefe da casa, ele que tomava a decisão. E por tomar a decisão, ele entendera que, quando ele toma a decisão, em seu coração, ele já estava firme do que ele queria. E o que Zaqueu queria? Ele queria sentir realmente a presença de Jesus. Porque onde Jesus está, ali não habita tristeza, não habita mentira, não habita ignorância. Ou é para não habitar. Mas eu quero fazer um ressalvo aqui, Josué capítulo 24, 14, quando Josué diz: um dia fez um propósito, agora pois temei ao Senhor e servi com sinceridade, com verdade. Deitai fora os deuses os quais serviram os vossos pais. Josué fala há quase 1900 anos antes de Cristo, depois da saída do povo do Egito, o povo começaram a adorar outros deuses. E ele diz: olha, se vocês querem adorar os ídolos que adoraram os vossos pais, pois, portanto, vocês estão livres para fazer o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, essa é a convicção que nós devemos ter. Eu, na vida secular, eu sou professor, coordenador, e tenho atendido alguns adolescentes, 90% deles com crise de ansiedade, com transtorno de tantas coisas. E quando a gente tem uma sala lá que eu atendo, eu sentado, convido mais 2 pessoas para ficar ao lado, e eu pergunto: o que é que você sente? Uma falta de ar, uma falta disso. E o que é que você tem? Não sei, né? E quando eu digo: como está a sua vida? Seu pai e sua mãe, você tem chegado para eles, tem falado quanto eles são importantes na sua vida? Quantas vezes você diz: pai, eu te amo, mãe, eu te amo? Hoje, no presente século, nós temos vivenciado uma distorção do que é uma vida com Deus, uma vida com harmonia, uma vida em família. Toda família, eu digo o seguinte, que todas as dificuldades e problemas só mudam de endereço. A história ela vai acontecer em todos os 4 cantos do mundo, acontecer a mesma coisa. Mas nós temos algo que muitos não têm. Nós temos Jesus. E quem tem Jesus tem tudo, né? E eu digo para aquelas crianças o seguinte: é muito fácil muitos só querem ter direito, né? Obrigação não querem ter. E eu digo o seguinte: se vocês estão na escola, vocês têm direito, obrigação e dever de estar em sala de aula, mesmo que não tenha professor. E todos ficam assim. Um dia desse, uma aluna se levantou contra mim, contra o coordenador e outro professor, e a mãe disse: eu sei, eu conheço a minha filha, vocês estão certos. Eu disse: então seja mãe, se tiver que tirar o celular por uma semana, tire por um mês. Se tiver que colocar algo mais forte, faça isso, mas não perca o seu filho para os jogos. Aí uma mãe disse: professor, que bom que a escola é a segunda casa, né? Eu disse: seria a segunda casa, se a casa fosse a primeira escola. Quando Zaqueu ele encontra com Jesus, ele altamente se doa. O que é que diz o versículo? O versículo 8. Zaqueu, levantando-se, disse ao Senhor: resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado a alguém, restituo 4 vezes mais. O 9. Então Jesus disse: hoje houve salvação a esta casa, pois que também este é filho de Abraão. Por quê? Zaqueu não toma simplesmente uma decisão de seguir a Cristo, mas de fazer algo que aos olhos, eu digo até no presente século, quem é que rouba a sociedade? Quem é que desvia dinheiro público e depois, quando resolve ser bom ou passar para o lado do bem, dizer: eu vou devolver tudo que eu roubei? Primeira coisa que faz é o seguinte:
eu não fiz nada, não tenho nada a declarar. E volta a ser bom, né? Mas Zaqueu, ele deixou uma lição muito grande para o nosso século, para o presente século. Eu falava, e quero falar para vocês, que uma das coisas que a família, a nossa família, a minha família, a sua família precisa, além de Jesus Cristo, é começar a dar valor àquilo que o dinheiro não pode comprar. Aquilo que o dinheiro compra não tem valor. Ah, pastor, mas o que é que eu posso comprar? Ou o que é que eu posso dar valor que o dinheiro não pode comprar? Atenção, amor, carinho, dedicação. É a gente saber que alguém gosta de conversar, gosta de ouvir uma palavra nossa, e a gente está ali, olha, eu estou aqui contigo, pode contar comigo, né? Amigo não é aquele simplesmente que vive 24 horas ligando para você, ou aquele que está na sua casa, a hora que você ligar está ali, prestativo, mas é aquele que quando você precisa, pode passar o tempo que for, diz, olha, estou aqui, pode falar, pode contar comigo. E a vida com Cristo é uma vida que nós temos que ter os nossos limites, né? Mas nós temos que também ter a nossa doação, porque Jesus, ele foi um grande doador. Por onde você pensar que Jesus não andou, ele andava. E os lugares mais tortuosos, Jesus, ele fazia a diferença. Agora, se você não pode andar por determinados lugares, não ande. Mas se você pode andar nos lugares que muitos não podem entrar, entre e faça a diferença. Uma das minhas viagens missionárias, eu estava em Floriano e eu não sabia que o clima lá era mais quente do que aqui, pastor Manuel. E quando eu chego, eu estava com 3 paletó na bagagem, fora as camisas de mangas compridas. E quando eu chego em Floriano, tinha um mendigo deitado assim ao relento. E ele chegou e disse, eu estou com frio. Estava um frio muito grande, chovia muito nessa época lá. E eu não fiz outra coisa, eu digo, eu não vou abrir a bolsa aqui para ser assaltado. Eu peguei, tirei a jaqueta que eu estava e disse, aqui é sua. Está com fome? Peguei um bolo com as coisas que eu tinha lá e dei. Até peguei um barco, e passei para o outro lado do rio, já em Floriano. Aí vem a cidade chamada de Uruçuí. Eu e o pastor Misael Moura, também, tem meu sobrenome. E quando a gente faz essa viagem, a gente entende que a vontade de Jesus, aquilo que não tem valor, aquilo que o dinheiro não pode comprar, é o que tem valor. Porque aquilo que o dinheiro compra é supérfluo, é coisa que passa. Zaqueu, ele reconhece isso depois de ter feito tantas coisas erradas, né? Mas ele aprendeu com os próprios erros dele. E uma das coisas importantes, eis que eu dou, ele diz no versículo 8. O egoísmo ou o egocentrismo é um terrível inimigo da família que nos separa. As pessoas mais infelizes são as egoístas. O pecado gera egoísmo e somos muito possessivos. Isso aqui é meu. É meu. Ninguém pode colocar a mão. E se existia alguém tão egoísta, eram os fariseus. Eram tão ególatras que às vezes ele, ao comer, colocava o dedo na goela, vomitava e comia de novo. Você sabia disso? Eles faziam isso. De tão egoísta que eram. Né? E normalmente as pessoas que são más, quando ela vê alguém fazendo bem, ela fica furiosa. Você acha que tem pessoas que olham para você e dizem, olha, que pessoa mais metida, parece que tem um rei na barriga. Será que ninguém nunca ouviu isso? Porque se você é um cristão, pode ter certeza, você vai ser perseguido, vai ser injustiçado, você vai ser caluniado, só pelo fato de fazer o que é certo. Não esqueça disso não. E não é o diabo não, viu? São pessoas mesmo que fazem isso. Então, quando Zaqueu ele chega ao ponto de dizer que ia restituir
ele simplesmente ele reconhece. E esse reconhecimento de Zaqueu, a doação e a disposição de tomar os outros felizes, de recordar as palavras do Senhor Jesus que diz: mas bem-aventurado coisa é dar do que receber. Atos 20, 35. Também de dar tempo, atenção, um elogio, um telefonema, um bilhete, uma gestão carinhosa. Eu lembro que, não muito tempo atrás, um colega passando por uma dificuldade muito grande, e quando eu liguei para ele disse: cara, você é um amigo de todas as horas. Eu disse: é Jesus. Ele disse: na hora que eu mais preciso, eu pensei em tantas pessoas, eu não pensei em você. Uma pessoa que sempre está aqui para me ajudar, nunca me deu distância, né? E o amigo é aquele que vai ao encontro. E quando se trata de família, a própria palavra de Deus diz que há amigos mais chegados que o irmão. É aquele que você pode contar em pau para toda a obra. Mas a gente reconhecer que nós temos pessoas que estão ao nosso lado, pessoas que nos amam, pessoas que reconhecem que você tem erros, tem falha, mas que você é aquela pessoa presente. Mas não acontece distante. Muitas coisas que acontecem do lado negativo, por exemplo, às vezes no meio da família, as primeiras pessoas a não acreditar que você é capaz é o pessoal da família. Porque vê você 24 horas, todos os dias, o dia todo. Por isso que a Bíblia fala que há amigos mais chegados que o irmão. Porque às vezes um de casa não valoriza o que você faz, o que você tem, o que você conquista. Acha que você é incapaz. Acha que você não tem condições. Mas isso não é mal. Porque quando a pessoa conquista, quando a pessoa consegue, você é a primeira pessoa a chegar junto e dizer: olha, eu consegui. E com Zaqueu não foi diferente. Zaqueu, quando ele reconhece essa magnificância na vida dele, da presença de Jesus, no meio de multidões de pessoas, ele de pequena estatura, mas ele chega ao ponto de subir numa árvore e de reconhecer que ele precisava descer. Então veja só, Zaqueu, pequena estatura. Ele sobe numa árvore para poder ver por cima de toda a multidão. Só que Jesus chega diante dele e Zaqueu desce. Então Zaqueu era pequeno, ele subiu, mas ele desceu ao mais baixo nível, além da estatura que ele tinha. O arrependimento é conserto. E se alguma coisa tem o defraudado alguma vez, Zaqueu decidiu mudar a sua vida. Devolverei, pagando 4 vezes mais. O homem roubando aquilo que fosse essencial e não demonstrando qualquer piedade, deveria pagar 4 vezes mais. A gente tem tanto em Êxodo como em 2 Samuel 12, 6. E aqui Zaqueu, ele totalmente arrependido, não somente reconheceu a dureza e a crueldade do seu coração, mas ele faz algo que muitas pessoas jamais o fariam naquela época, principalmente tendo a posição que ele tinha de ser um cobrador de imposto do rei. A maneira certa de tratar o erro é confessando. Aí nós vamos entender quando o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Então, quem confessa o que fez, ele há recompensa. E quem
quem não confessa terá prejuízo, né? Então, Zaqueu, ele reconheceu de maneira tal, né, que ele chega ao ponto de falar o que ele falou. Há muito lixo escondido dentro dos corações dos lares que precisam vir à tona, né? Aí vem o perdão que cura, que restaura, e acima de tudo a salvação. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Quando ele fala isso, Jesus fala, o que significa salvação? O homem é salvo da sua ignorância, o homem é salvo das suas concupiscências, o homem é salvo do seu egoísmo, o homem é salvo das suas falsidades. E Jesus veio salvar e buscar o que estava perdido. E o que estava perdido, o que estava em jogo aqui, não era simplesmente aquilo que o dinheiro pode comprar, mas o que estava em jogo aqui era algo que Jesus iria pagar o preço na cruz do Calvário. Pela vida de Zaqueu, a vida do pastor Paulo, a vida da irmã Joana, Maria e até os confins da terra. Por isso que Jesus, antes de ele ir para Jerusalém, ele estava passando ali e ele continuou fazendo o que ele foi feito para fazer, mudanças de vida. E eu quero dizer, para finalizar, que a salvação é um ato pessoal, ao qual Deus livra uma pessoa do perigo, das opressões, do sofrimento. O alvo de Deus para a família é a salvação. E ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Atos 16:31. Este é o desejo de Jesus ao entregar-se a si mesmo na cruz do Calvário, a nossa salvação. Jesus, antes de chegar a Jerusalém, onde foi crucificado, passou por Jericó e entrou na casa de Zaqueu, onde entrou também a salvação. Hoje ele quer entrar na tua casa. Eu não sei como anda a sua vida, eu não sei como está o seu lar, mas onde Jesus mora não há tristeza. Quando Jesus, nós damos lugar para que Ele venha morar, há diferença. Zaqueu, ele reconheceu. Primeiro ponto é reconhecer que nós somos incapazes de conseguir a salvação fora de Jesus Cristo. A Bíblia diz que proveito tem o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Hoje veio salvação a esta casa. Um homem cobrador de impostos, visto por todo como um cara que desviava dinheiro, um cara que vivia fazendo coisas totalmente erradas. Mas o primeiro passo foi reconhecer que ele precisava mudar. Como está a sua vida diante de Deus? Como está a sua vida em família? Não existe família perfeita, como eu falei no início, existe família feliz. A família do pastor Paulo não é melhor do que a sua, mas é uma família que a gente senta, conversa. Se tiver que gritar, grita, mas tem que ouvir o que está sendo posto. Tem que ter o feedback, sentar para ouvir e falar também. Uma casa onde o pai e a mãe não tem o domínio sobre o filho, onde o filho faz o que quer, onde não há respeito mútuo entre pais e filhos. Não é porque é pai que você vai fazer tudo o que você quer com seu filho, mas não é porque você é filho que vai fazer tudo e sai chutando a primeira coisa que tiver na frente. Mas quando a gente coloca Jesus no centro das nossas vidas, com certeza algo novo acontecerá. Porque é impossível um lar que tenha Jesus que não tenha conserto. Jesus veio para livrar o homem das mais terríveis prisões. E uma das grandes prisões que tem dentro do lar, às vezes, ou na maioria das vezes, é a falta de comunicação, a falta de diálogo.
Como está a sua vida diante de Deus? Como está a sua vida com a família? Eu lembro, uma certa feita, eu estava um mês de férias que eu tirei aqui, fui para Teresina. Eu sempre conto isso porque dói no meu coração algumas situações. E eu estava fazendo um lanche antes de ir para o culto. E quando eu entro, eu já era conhecido da padaria, né? A padaria lá do centro principal, na avenida principal em Teresina. E quando eu chegava, o segurança já conhecia, já tinha o meu lugar reservado lá no cantinho. E quando eu sento, aí entra um jovem, ele puxou a cadeira, sentou, posso sentar? Ele disse, você já está sentado. Ele disse, o que ele falou para mim na época, tinha uma banda de nome, né, que era Calcinha Preta, gente. E ele disse, o senhor curte Calcinha Preta? Eu não entendi, né? Ele queria dizer, eu disse, não entendi. Ele disse, olha, você está precisando de alguma coisa? Ele disse, meu pai acabou de espancar minha mãe e eu saí de casa, ele disse que tinha acabado de sair de casa e que há uma semana ele tinha matado uma outra pessoa e começou a se abrir. Eu disse, olha, você conhece Jesus? Ele disse, eu sou ex-evangelista. Eu disse, olha, eu já vi ex tanta coisa, mas eu nunca vi um ex-cristão. O senhor é crente? Eu disse, não, eu sou servo de Jesus. Eu posso orar por você? Ele disse, a minha vida está lá. Né? Eu disse, não, mas olhe para Jesus, olhe para o que ele fez na cruz do Calvário. Ele morreu por você. Não desista de você, não desista da sua família. Você é jovem. E naquele momento eu já estava quase prestes a ir ao culto. Eu disse, olha, eu estou indo para a igreja, você não quer ir comigo? Daqui a pouco o carro vai parar aí, eu estou indo, eu levo você comigo. E na época era o secretário de segurança do Estado, que era da Igreja Batista, no qual ele vinha me buscar. Se tivesse alguma coisa, ele já ficava preso, né? Também tem isso. Mas aí, ele disse, olha, eu não vou porque eu não quero esse Jesus. Ele disse, olha, você pode perder tudo neste mundo, mesmo Jesus. A Bíblia diz, quando teu pai e tua mãe te abandonar, Deus te acolherá. E não foi diferente. E, irmãos, isso aconteceu comigo no ano de 2002. Quando este jovem, ele sai de dentro da padaria e disse, Jesus, eu vou estar orando por você, você não quer Jesus, mas Jesus, ele quer você. Diga assim para Jesus, ele disse, eu não quero esse Jesus. Ele andou 2 quarteirões, quando andou 2 quarteirões, mataram ele com 4 tiros, se não me engano. E como foi que eu fiz? Sabe? Na hora que dos tiros não saiu correndo, eu fui o primeiro a correr, eu e o segurança, quando ele chega lá, ele já estava morto. Mas a palavra foi pregada. Então eu quero dizer para você que está hoje aqui, não se canse de falar de Jesus. Pastor, mas eu não saio para o evangelismo. Não é sair para o evangelismo. Eu não estou falando de evangelizar só nas quartas, na quinta-feira, não. O resultado real do evangelismo não é quando nós entramos na igreja para servir, mas é quando nós passamos daquela porta para fora, nós estamos no campo. E cada dia é uma oportunidade que nós temos para falar de Jesus. Nunca esqueça disso. Tem muitas pessoas aí fora que precisam ouvir. Não é a religião, não é igreja A, B, C, mas é dizendo, Jesus, ele se preocupa com você. Eu gostaria que a igreja se colocasse em pé nesse momento. Eu gostaria de cantar um hino, eu acho que eu sei cantar, viu? A Bíblia diz que quem canta, aliás, para o povo do mundo, diz que quem canta seus males espanta. Não é assim que a gente sabe bem, né? Mas para o povo de Deus, a Bíblia diz que quem canta, louva ao Senhor. Amém? Amém. Satisfação é ter a Cristo, nada melhor. Prazer já visto sobre Jesus, e hoje eu
sinto satisfação sem fim, de paz real e gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração, aleluia, satisfação é ter a Cristo, nada melhor, prazer já visto sob Jesus, e hoje eu sinto satisfação sem fim, de paz real e gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração, aleluia. Vamos de novo? Quero ver aí, você sabe cantar. Quem aqui tem 20 anos de evangelho? Mais novo que eu? Eu estou brincando, eu vou brincar, né? Quem tem aqui 1 ano de evangelho que conheceu Jesus? 1 ano que conheceu Jesus? 2 anos? 3 anos? Vamos levantar na mão. 3 anos. Quem há 4 anos conheceu Jesus como Salvador? 4 anos. Quem conheceu? Não estou perguntando para você aceitar Jesus. Você já tem. Quem aqui tem 5 anos de evangelho? 5 anos. 10. 15. 20. Eu tenho que uns 40. Acho que eu tenho quantos anos de evangelho? Eu acho que é 41, viu? Mais ou menos isso. Mas irmãos, por que eu estou fazendo isso? Veja só. A igreja ela tem que ter convicção de que Jesus é o seu dono. Porque tem muita gente que está dentro da igreja há 10, 15 anos, mas Jesus ainda não faz morada. A realidade é essa. Essa é a grande... A gente vê às vezes a igreja cheia de pessoas vazias. Pessoas que nasceram na igreja, mas não deixou Cristo nascer em seu coração. Vamos cantar todo mundo junto agora? Satisfação é ter a Cristo, nada melhor, prazer já visto sobre Jesus, e hoje eu sinto satisfação sem fim. Por quê? De paz real e gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração, aleluia, satisfação é ter a Cristo, nada melhor, prazer já visto, satisfação, e hoje eu sinto satisfação sem fim. Amém. Eu quero agradecer aos irmãos, ao pastor Manuel, e que Deus ele possa estar a cada dia sendo o nosso Deus, aquele que nunca perdeu uma batalha, aquele que é o Emanuel, o Deus conosco, e que nós possamos cada dia das nossas vidas falar que Jesus ele veio, morreu, ressuscitou e voltará para buscar a sua igreja. Amém. Eu sou eu. Amém, né? Que maravilha, né? Que Deus abençoe o pastor Paulo Moura, né? E que possamos ter um restante de semana abençoado na presença de Deus, possamos meditar em tudo aquilo que nós ouvimos aqui nessa noite, que possamos praticar, né? O amor no nosso lar, na nossa família, na nossa família espiritual aqui na nossa igreja, e a nossa família, né? Em nossos lares, nossos filhos. E eu tenho, né, o privilégio, como eu sempre falo, graças a Deus, de ter a minha família, né? Nós servimos ao Senhor, as minhas filhas, o meu esposo. E eu sou muito grata a Deus por isso. E muitas coisas que o pastor Paulo falou hoje, eu estou vivenciando um certo momento na minha vida, não com a minha família aqui, meus filhos, mas com uma sobrinha minha. E já de antemão peço que os irmãos orem por ela, Luana. É uma situação bem parecida com o que o pastor estava aqui falando. Mas
possamos ser felizes, possamos, né, praticar o amor no nosso dia a dia, porque a família, né, é o projeto, né, mais especial que nós temos, né, de bom. E eu convido eles a se colocar nesse momento em pé para que possamos fazer a oração final. Senhor nosso Deus, somos gratos a Ti, ó Pai, pelo privilégio, Senhor Deus, de estar aqui presente na Tua casa de oração com a nossa família, Senhor Deus, espiritual, aquela família que o Senhor nos deu, ó Pai, de presente, Senhor Deus, para podermos cultuar e Te adorar, Senhor Deus, e ir e pregar o Teu Evangelho, Senhor Deus, a todos aqueles que precisam, ó Pai. Senhor, abençoa cada família aqui representada, Senhor Deus, se faz presente em seus lares, ó Pai, abençoando e tratando, Senhor Deus, conforme, Senhor Deus, a necessidade de cada um, ó Pai. A começar por mim, Senhor Deus, quebrando, ó Pai, o meu coração, Senhor Deus, e na sabedoria e discernimento, ó Pai, para ser o alicerce, Senhor Deus, que a minha família precisa, ó Pai. Senhor, muito obrigado por tudo, nos dá uma semana repleta de amor, de bênção, Senhor Deus, na Tua presença sempre, Senhor Deus, e sabemos, ó Pai, que o Senhor está do nosso lado sempre, ó Pai. Muito obrigado por tudo. É o que eu te peço, que é o que eu te peço, Senhor Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, ó Pai, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. O pastor Manuel vai nos dar a bênção apostólica e logo em seguida com a oração silenciosa chamamos os pensados. Gostaria de agradecer ao pastor Paulo pela palavra, aos nossos irmãos visitantes, e que Deus esteja sempre abençoando vocês e dizendo que a casa tem portas e corações abertas para recebê-los quando quiserem nos dar a honra de visitá-los. Oremos. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça salvífica e redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as divinas e eternas consolações do Santo Espírito de Deus, esteja caindo sobre todas as vidas presentes nesta casa, sobre todo Israel de Deus, não apenas por um instante, mas para todo sempre. Amém. Amém.